Nós estamos mais uma vez falando de um livro que o Senhor nos deu a chance de escrever. Eu já escrevi alguns, minha esposa também, mas há anos atrás, há uns 10 anos atrás, ela fez umas anotações e começou a ministrar para as mulheres lá na Flórida. E eu gostei muito do que ela estava escrevendo, e aí aproveitei, e quando viemos para trabalhar aqui em Piedade, a Nova Vida em Piedade, eu decidi ministrar para a igreja inteira, e eu ministrei por 2 meses sobre esse tema, Vencendo o que me envergonha. E ao retornarmos aos Estados Unidos, já estamos lá há 1 ano e pouquinho, ela decidiu ministrar de novo para as mulheres, e já está ministrando, eu acho que há uns 3 meses, sobre o mesmo tema. Então eu disse, está na hora de transformar esse material em alguma coisa mais acessível para as pessoas. Então o material, a ideia dela, nem sempre eu venho acompanhado dela, hoje ela veio, nós viemos juntos, mas no meio do caminho a gente se separou, porque o celular dela ficou na bolsa de uma irmã que estava de manhã na igreja, foi para Nilópolis, e ela pegou um veículo com um irmão que sabia onde era, e foram para Nilópolis enquanto eu vim para cá, e já voltou para estar conosco aqui. Mas foi ela que... Eu não tinha visto, obrigado, querido. Foi ela que foi a autora do material. Eu apenas romanceei para que se tornasse um livro, né, para ficasse numa linguagem mais agradável para se ler, não apenas para ministrar. Então, o livro que nós trouxemos, e o pastor cedeu para que nós anunciássemos, se chama Vencendo o que me envergonha, é um livro que nós 2 juntos estamos assinando, e tem alguns ali na saída para que você adquira. Eu espero que seja bênção na sua vida. Eu aprendi com o pastor Tiago Brunet, ele esteve ministrando lá na cidade, e ele falou do livro dele, ele disse assim, irmão, não olhe o livro como algo que custa um preço. Imagina as horas que eu investi pensando, escrevendo, os anos de experiência que eu investi nesse material que você tem nas mãos. Então ele falou do jeito que você queria dar 1000 no livro, assim, caramba, isso é um investimento de vida. Mas nesse livro, parte da nossa pequena experiência de 3 décadas está ali, naquilo que aconselhamos pessoas que vieram para o gabinete reclamando da vergonha de uma família destroçada, de uma enfermidade que chegou e não quis ir embora, de dívidas, de fazer a vontade de Deus e isso trazer algum tipo de vergonha. Então, dessas experiências foi que nós escrevemos. Então, o que você vai estar lendo ali é fruto de algo que nós temos vivido, não apenas que pensamos ou poetizamos, algo que temos vivido ao longo dos anos. E pelas pessoas que leram e têm testemunhado, o livro tem sido bênção, espero que seja bênção para você também, e dessa maneira você nos ajuda no ministério a seguirmos em frente. Eu queria falar então um pouco do livro, e queria que você abrisse sua Bíblia, se você tem uma, ou abra ou ligue, né, se você tem uma Bíblia eletrônica, e eu quero falar sobre uma mulher que tinha uma vergonha terrível. Acho que ela está logo nos primeiros capítulos, assim já estou facilitando, porque um capítulo você já vai estar lido, e você só lê os restantes. Mas está na história de segundo livro dos Reis, capítulo 4. Vou te dar um tempinho para achar. Você abre sua Bíblia no início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 de Reis, 2 dos Reis. Chegou lá, né? Bem facinho, né? Velho Testamento, segundo livro dos Reis, capítulo 4. É um texto muito, muito conhecido. Eu já me atrevi a falar sobre esse texto várias vezes, e quero mais uma vez, baseado no que nós escrevemos no livro, tentar compartilhar com vocês. Louvo a Deus pela nossa igreja lá em Orlando, que está sempre acompanhando e nos apoiando, e pela oportunidade que Deus tem me dado de estar com aquele povo bonito lá. Quando forem a Orlando, não é? Entre a Disney e a Universal, vocês passem na Nova Vida de Orlando, e vai ser bom para nós e bom para vocês também. Segundo livro dos Reis, fala de uma mulher, nas mulheres sempre em evidência. Esse mês de março é o mês das mulheres, e diz assim o texto, eu vou ler do 1 ao 7. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu, teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor, que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada,
O texto podia até parar aqui. Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Parece que ela lembrou no meio da resposta. A serva não tem nada. Já viu o gente que está sendo entrevistado quando a enchente passou? E aí que diz assim, a enchente levou tudo. Mas antes da enchente, quando a reportagem vai lá e diz assim, o que vocês têm em casa? A gente não tem nada, não é? Mas depois que a enchente passa, a enchente levou tudo. Você descobre que o que você achava que era pouco, na realidade tinha valor. Ela está respondendo, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu, vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeitinho, daquele azeite que você falou que tem em casa um pouquinho, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Significa que ela foi lá e pegou com os vizinhos. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos, traga-me mais uma. Mas ele respondeu, já acabaram. Então o azeite parou de correr. O azeite não acabou, ele só parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse, vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. O texto fala de uma mulher com a vergonha que muitos de nós sabemos do que é. Vergonha das dívidas. Não vou pedir para você levantar sua mão, mas você sabe o que é a vergonha das dívidas, não sabe? Dívida é um negócio que envergonha, que intimida, que te diminui. Se você está devendo alguém da igreja, você falta culto, porque você pode calcular, ele vai estar lá e vai olhar para mim, eu não sei o que dizer, não é? Você falta escola, você pegou emprestado com um amigo para pagar na cantina um lanche e você não pagou ainda. A dívida nos diminui, você pode ser mais bonito do que seu credor, mas você se sente mais feio. Não importa, a dívida é uma vergonha. E essa mulher, irmãos, ela não se endividou. Ela tinha um marido servo de Deus. E esse homem, ao morrer, esse homem era um dos estudantes, dos alunos de profeta lá do profeta Eliseu, da escola de profetas. Ele morreu e deixou dívidas. Dizem os entendidos que esse homem era o Obadias, que tinha servido ao rei Acabe no tempo do profeta Elias, antes de Eliseu, quando Acabe declarou que se matassem os profetas todos, e ele escondeu 50 numa cova e 50 na outra, e ele sustentava pão e água aqueles profetas, e parece que foi nessa época que ele se endividou para poupar a vida dos profetas perseguidos pelo rei Acabe. Então passa a geração de Acabe, vai-se Elias, e agora no tempo de Eliseu tem uma escola de profetas, e se a história é verdadeira, Obadias, marido dessa mulher, está endividado e morre e deixa as dívidas para a esposa. Talvez ela nem soubesse das dívidas. De repente alguém bate em casa. Eu estou tentando resumir 7 versículos em 7 minutos. E vem alguém na porta dela, e quando ela vai encarar os visitantes, são credores que cobram uma dívida legítima, da qual ela não pode fugir, e dizem para ela, se você não tem dinheiro, a lei permite que os seus filhos trabalhem para nós como escravos, ou permanentemente, ou até que a dívida seja paga. E isso era legal naquela época. Ela pede um tempo, e quando ela pede um tempo, ela corre ao profeta Eliseu, que era o chefe, o líder do marido dela antes de ele morrer, e ela vai e conta esse problema. Os credores vieram e querem levar meus filhos para uma dívida que meu marido, e ela faz questão de dizer, meu marido, teu servo, morreu e deixou para mim. O que é que eu faço agora? E o profeta Eliseu dá essa orientação estranha, louca, diz para ela primeiro, o que você tem em casa? Essa mulher não lembra, início, ela diz, não temos nada. E pode ser que outras dívidas com a morte do marido já tivessem sido pagas com utensílios, com móveis. Ela falou, nós não temos nada, mas ela, no final da frase ela diz, a não ser uma vasilhinha com azeite. E Eliseu, irmãos, podia dizer, então realmente você está mal, só uma vasilhinha de azeite. Talvez eu diria isso. Mas Eliseu disse, você tem uma vasilhinha de azeite? Isso é suficiente. Você vai para casa e você bate nas portas dos vizinhos e você pega vasilhas emprestadas, muitas vasilhas, é a recomendação dele. E você então derrama do azeite que você tem em casa nessas vasilhas, e depois que você encher as vasilhas, você vai
e vende, e com o dinheiro arrecadado você paga as dívidas, e vai ser suficiente para você quitar as dívidas e viver do resto. Era muito azeite. E pelo que se vê, era azeite de boa qualidade, porque tudo que Deus faz é de boa qualidade, não é? Quando eu amanheço e olho para o laguinho que tem lá em frente de casa, mesmo com um crocodilozinho que tem lá olhando, né? Mas eu falo, Senhor, o Senhor arrebenta, olha esse céu, olha essas árvores, não é? Irmãos, a coloração que Deus dá à natureza nunca é brega, não é? Tem verde, tem laranja, tem marrom, tem amarelo, tem azul, tem cinza, e artista nenhum consegue juntar todos esses tons e fazer uma tela que seja agradável à vista. O Senhor pinta, não é? Não importa a cor do céu naquele dia, está sempre harmonioso, está sempre bonito. Deus faz tudo de primeira qualidade, tudo com muita qualidade, com muita excelência. E Ele não fez um azeite se multiplicar para ser um azeite ruim. Então, a história da mulher se resume dessa maneira. E o que nós fizemos, falando sobre vencer o que me envergonha, a vergonha da mulher é a vergonha das dívidas. E eu oro para que seja uma noite profética hoje, para que você saia daqui, e essa semana que está começando hoje, você está dando as primícias da semana, primeiro dia da semana você já está dando para Deus, na casa dele, que seja uma semana de dívidas quitadas, eliminadas, que Deus te dê a criatividade para vencer a vergonha das dívidas e outras vergonhas que por acaso você esteja enfrentando. Então, vamos desenvolver essa história em algumas perguntas para ficar mais didático. Primeiro, vamos entender a história da mulher e trazer para a nossa vida. Baseado na história dela, aqui vem a primeira pergunta. Onde temos procurado ajuda na hora de enfrentar nossos problemas? Aonde você foi quando as dívidas, falando de dívidas, quando as dívidas te imprensaram, aonde você foi procurar ajuda? Ah, num tio meu que tem uma reserva boa e eu fui lá. Aí eu fui no agiota, aí eu fui no patrão, aí eu fui num cara que sempre teve interesse em mim, e aí sabendo disso eu fui e pedi. Aonde você vai quando você precisa de ajuda? Na hora de enfrentar os seus problemas, aonde você vai? Vale a pena revisar quem tem sido a voz profética na nossa vida na hora de tomar direções. O que você faz? Você que é servo de Deus, você que conhece a Jesus, a quem você procura na hora de tomar decisões, na hora de definir sua vida? Quem tem sido a sua voz profética? Você diz, ninguém. Não, alguém tem sido. Às vezes é o governante, às vezes é a esposa, às vezes é o seu pastor, às vezes é a irmã de oração, do 0800 joelho no chão, 0800 unção do dia. Tem algum lugar que você liga? Você sabe disso, não é? Todos nós sabemos o número que tem a hora que você diz, não, eu vou dar uma ligadinha. Eu já fiz isso, irmão. Já fiz isso e foi bom para mim. Já contei algumas vezes que num dia que alguém me deu um número, disse, pastor, o dia que você não souber o que fazer assim e não quiser contar para ninguém, liga para essa irmã. E era uma irmã do norte do Brasil, e eu morando lá fora. E o dia que eu liguei, teve um dia que eu achei o número dela, falei, hoje, Senhor. Olhei para um lado, olhei para o outro, ninguém me filmando, e agora? E peguei e liguei. E quando eu liguei, uma criança atendeu. E a criança, quando atendeu, falou, alô? Eu ouvi uma voz de uma senhora perto, dizer assim, pode dar que é para mim. Eu, opa, a antena está, não é? Está sintonizada lá. E aí ela atende e já diz assim, oi, pastor Jason. Arrepiou todo. Falei, alguém ligou antes avisando? Falou, o Senhor me ligou antes avisando que você ia me ligar. Aí não foi um diálogo, foi um monólogo, irmão. Já que ela abriu, né? Ela falou o tempo inteiro, no final eu falei, muito obrigado, irmã. E desliguei e sabia o que fazer. Deus usou aquela serva que eu nunca vi, nunca mais nos falamos, mas naquele dia me orientou. Mas não é minha voz profética. E se você não vigiar, você vai ter alguém em quem você confia até mais do que no Senhor para ser sua voz profética. Quem tem sido a voz profética na hora de receber direções? Aquela mulher sabia. O profeta Eliseu foi o mestre do líder do meu marido e é com ele que eu vou me haver, com ele que eu vou conversar, para saber o que fazer. E às vezes, ouça isso, nós entramos em problemas porque não ouvimos ninguém. Tem gente aqui hoje que está passando por problemas, não é porque o diabo é ruim nem Deus deixou de ser bom, é porque você não ouve ninguém. Vou apontar para o outro lado para você não achar que estou falando com você. Você não ouve ninguém.
Você toma decisões sem perguntar. Sua esposa não apita em nada na sua vida, ou seu cônjuge, seu marido. Você decide e conta o que decidiu. E aí a família inteira tem que enfrentar problemas, porque você decidiu sem perguntar a ninguém. Entramos em problemas porque não ouvimos ninguém. Pior ainda, ouvimos de quem não tem propriedade para falar. A sua Bíblia, Deuteronômio 18, 10 a 12, tem um texto que diz assim: não haverá no meio de ti nem cartomantes, nem encantadores, nem prognosticadores, nem os que usam horóscopo, nem os que mexem com ocultismo, nem os que jogam búzios, nem os que consultam necromantes. Está na sua Bíblia. Mas tem gente que ainda não sai de casa sem ler o horóscopo do dia. Está de paletó e gravata com a bolsa do lado, vê o jornal, deixa eu dar uma olhadinha. Dia mau para sair de casa. Cara, sangue de Deus. Tira a roupa e fica. Porque o horóscopo disse que não é um bom dia para sair. Quem é a voz profética na sua vida? Quem é que conduz suas direções? A Bíblia condena. São fontes que Deus não aprova. E às vezes você veio lá de fora do mundo e você usava os encantadores, você dava a mão para as pessoas lerem prognósticos, ocultismos e outras coisas das ciências ocultas. Mas aí você vem para Jesus. E todos nós, irmãos, todos nós humanos, nós temos um desejo pelo desconhecido, não é? O desconhecido nos encanta. Está aí as viagens espaciais, querendo saber o que tem lá fora, naquele mundo escuro acima de nós, o que tem ali. Nosso coração gosta de saber do dia de amanhã, do futuro, o que será. Você quer ver uma reunião que está muita gente? É se tiver uma pessoa que profetiza, que dá revelações, não é? O pessoal fala de reuniões Kodak, que tem muita revelação. E tem gente que está ali. E tem gente que vai e ouve, e volta na semana seguinte e ouve a mesma, e volta na semana seguinte e ouve a mesma, e continua vindo, para ver se vai sair alguma coisa. Eu falei hoje de manhã, às vezes eu prego uma mensagem de 50 minutos, sei que é Deus falando, tem revelação do céu, e no final alguém vem aqui embaixo e pergunta: pastor, tem uma profeciazinha para mim? Eu, não tenho, querido, nenhuma, não tenho. Às vezes fica de olho fechado, às vezes soa até uma mantrazinha, e eu fico ali na mantra também, ali esperando. Mas quando termina, o senhor não viu nada? Vi você, Deus abençoe. Não viu nada, não viu nada. Não viu anjo, não viu luz, não viu. Quer ver? E nessa, é fácil até você dizer que viu. E às vezes, se você não disser que viu, dizem assim: ele caiu da graça, já não é mais aquilo tudo. Ele já não vê coisas. Você tem que se agarrar à palavra de Deus. E a pura palavra de Deus é suficiente para dar a direção que você precisa para seguir adiante. Essas fontes escusas são condenadas pela palavra de Deus. E às vezes dentro da igreja nós trazemos nosso próprio ocultismo. Gente buscando só revelação. Eu conheço. Eu estou há 59 anos no Evangelho. Eu já vi muita coisa, irmão. Muita coisa. E vi que pessoas que fogem da palavra, porque querem satisfazer esse desejo pelo desconhecido, acabam ouvindo tanta coisa e vão desacreditando, e põem na conta de Jesus no final, brigam com Jesus e não querem saber da igreja. Por quê? Porque ouviram tantas profecias que não se cumpriram. E a gente se quebranta quando ouve uma profecia. Vou te contar de mim. Quando eu tinha 7 anos morando nos Estados Unidos, em 1997, uma mulher de Deus, uma amiga querida, muito usada pelo Senhor, chegou a mim e disse: já você vai voltar para o Brasil. Aquilo me bateu assim: vai voltar para o Brasil? Tem uma igreja te esperando. Amém. Vou esperar os sinais. E ela mandava outros recados. Aquilo me tocou tanto, irmãos, porque na minha vida acontecem coisas em ciclos de 7 em 7 anos. E aí, nessas tantas mudanças, eu comecei a achar que eu ia. Falei: se eu achar uma pessoa que compra meus móveis, é sinal de Deus. Olha que loucura, irmão. Vendi os móveis, a Ângela falou: quem está vendendo os móveis? Nós estamos indo embora. Eu ainda não tinha uma igreja me chamando, eu não tinha nada, mas eu já fui criando coisas, e para criar coisas eu sou bom, irmão. Fui criando coisas. Olha, eu vou e tal. A Ângela quis me internar, mas não conseguiu. As meninas, o cachorro foi ficando irado. Ninguém queria vir. E eu fui vendendo tudo, passando os carros, e eu queria vir embora. Sabe o que aconteceu? Eu não vim.
e fui pedir os móveis de volta para as pessoas. As pessoas ainda não tinham me pago os móveis que compraram. E agora estavam tentando me devolver um móvel que antes era meu, já tinha sido delas, e o dinheiro ainda não tinha aparecido. E minha casa ficou desdentada, com um móvel aqui, outro ali, não, faltando ali. E foi uma marca que até hoje eu pago. De vez em quando que eu falo alguma coisa, a família diz, é igual aquela coisa de 97. Eu falei, não é assim não. Agora eu vou esperar mais sinais. Mas eu fiquei tão encantado, foi tão forte a revelação, e a pessoa falou com tanta convicção, que eu acreditei, mesmo tendo já tempo de ministério. É por isso que você tem que saber em quem você está buscando, quem é a sua voz profética, quem que te orienta na hora que você precisa. Está comigo ainda? Pergunta número 2 na história da mulher. Estamos realmente dispostos a seguir as instruções dadas por Deus? Quando vamos buscar a orientação no Senhor, a mulher foi. E ela foi no profeta que ela acreditava. Ele dá uma orientação muito estranha. Ele diz, o que você tem em casa? Ela diz, tenho azeite. É suficiente. Vamos trabalhar com o azeite que você tem. Você vai agora na vizinhança e pega vasilhas emprestadas. É lindo, irmãos, ouvindo a mensagem, lendo o texto, vivendo uma loucura. Imagina que você vem aqui no pastor André. Pastor André está com 30 mil reais de dívida. Não sei o que fazer. O que você tem em casa, meu filho? Ele, de Eliseu dos tempos modernos, diz, o que você tem em casa? Aí você diz, eu tenho uma garrafa com açúcar. É o suficiente. Vá nos seus vizinhos. O que tem os vizinhos a ver com isso? Vá nos vizinhos. Bata nas portas e peça muitas vasilhas emprestadas. Como você reagiria? A mulher olhou para o profeta, ele pega muitas vasilhas emprestadas. Muitas! Ele enfatizou, muitas vasilhas. E depois você pega esse azeitinho, você fecha a porta sobre você e seus filhos, e você vai derramando o azeite. Que azeite? Aquele azeitinho. Aquele pouquinho, você vai derramando nas vasilhas, mas uma vasilhinha assim, derrama numa vasilha assim, isso, vai derramando, e derramando, e derramando, e derramando, e derramando, e depois você me conta. Essa mulher podia vir para casa e falar para os filhos, o profeta, tadinho, bateu a idade, tadinho, não é? Muito sol, muita luta, muito problema, olha a loucura, a orientação que ela pediu foi estranha a ela. E aí vem essa pergunta, estamos dispostos realmente a seguir as instruções dadas por Deus? Nesses anos de ministério, quantas vezes, irmãos, eu gasto meu tempo em gabinete e a pessoa entra e diz, pastor, você é um homem de Deus. Fala, glória, Senhor. E eu sei que você tem a palavra que eu preciso para sair dessa encrenca. Eu digo, aleluia. E aí o Senhor, solta a luz, revela. E aquilo que Deus me manda, eu entrego. E a pessoa sai dali, e você já sabe, ela não faz nada do que você falou. A coisa piora. E aí ela volta cinicamente. E aí você diz, e aí, irmão? Piorou, pastor. Aí você fica consultando meu Deus, então não ouvi direito? Que é isso, Senhor? A irmã fez o que eu falei. Pastor, eu ia fazer. É que quando eu saí, me veio uma ideia. Irmã, se você tinha ideia, não gastava o meu tempo e o seu. Você ia fazer a sua ideia. Quando ela desse errado, você então me procurasse. Esse tipo de gente não tem por aqui, glória a Jesus. Mas eles foram para lá, eles viajaram. Pessoas que quando a instrução parece estranha, não querem seguir. Quando você ouvir algo de Deus, irmão, irmã, ainda que pareça estranho, peça a Ele para te dar paz. Se Ele te der paz, siga. Diz a palavra, a paz de Cristo é o árbitro de nossos corações. Não sei o que fazer, mas o pastor, o profeta de Deus mandou fazer isso. Senhor, me dá paz, o coração se encheu de paz, ainda que seja estranho, faça, que Deus vai te dirigir. Você está realmente disposto a seguir as instruções dadas por Deus? Se tem paz no coração, vá em frente. Você pode até ficar chocado com a instrução. O que você não pode é desobedecer. Aí vem outra pergunta, qual foi a última instrução que você recebeu de Deus e seguiu? Você lembra daquela instrução? Oh, pastor, estou enamorada. Eu vi o irmão, desde a hora que eu vi, meu coração falou, é ele, eu tomei posse. Eu comecei a tomar posse, declarar, é ele, eu já vejo, glória a Deus, e já vi todas as coisas, no meu coração já tomei posse e tal. E aí quando você fala isso,
o pastor diz: eu não sinto de Deus que seja Ele, irmão. Os pastores que jogam um banho de água fria nas nossas inspirações, não é? Você estava tão inspirado, você sabia que era de Deus, mas por alguma razão o pastor disse: ora um pouco mais, irmão. Ora um pouco mais, peça ao Senhor para dirigir. E aí você sai dali e você não consegue, porque você já tomou posse daquilo que você acredita que é seu, e mesmo com a orientação do profeta de Deus, da voz profética na sua vida, você não segue a instrução. Aí você vai em frente, e aí passam os meses, e aquele anjo que você veio no gabinete e disse: pastor, eu achei o anjo que Deus separou para a minha vida. Você 6 meses depois volta no gabinete e diz: pastor, vai lá em casa para expulsar aquele demônio. Que demônio, querida? Aquele que o diabo pôs no meu caminho. O diabo lá de baixo está dizendo assim, ó: tem nada a ver com isso, tem nada a ver com isso. Eu nem estava aí. O diabo pôs no meu caminho, pastor, e me cegou. E me cegou que eu não vi. Você não viu, mas eu vi, irmã. Eu te falei. Qual foi a última vez que você recebeu uma instrução de Deus e seguiu? Sobre seu casamento, sobre entrar num negócio. Entrou numa sociedade furada. Deus te mostrou por A mais B antes, te deu sinais. Eu não sou daqueles que abre a Bíblia e para dizer, porque não quer ler a Bíblia inteira, então diz: Senhor, fala comigo. E você sabe das implicações. Teve um que estava mal, não sabia o que fazer. Disse: Senhor, eu vou fazer o que tua palavra diz. Aí abriu e disse, e Judas foi e enforcou. Senhor, não precisa levar tão a sério. O meu problema não é tão grande assim. Eu vou ver outra coisa. Aí, fala comigo, Senhor. Abre outro texto. Vai tu e fazes da mesma maneira. Senhor, eu vou procurar outra fonte. E aqui está complicado. Você não tem que ficar procurando textos soltos para confirmar o que você quer fazer. Mas a palavra de Deus fala. Ela nos orienta. Eu, quando fiquei preso aqui e não sabia mais o que fazer, e minha igreja oferecendo, há anos atrás, a minha igreja oferecendo uma igreja para eu dirigir, e a minha família dizendo: abre os olhos, Jason, é de Deus. Entre o desejo da família e a orientação da igreja, meu coração dizia: não, eu vim para ficar 2 meses, os papéis não saíram, eu estou há 9 meses, e eu fui para a palavra de: Senhor, fala comigo, eu e ela somente, fala comigo, Senhor. Eu não posso, Senhor, decidir por minha conta. Meus pais e meus sogros querem que eu fique, mas é o amor de família. Minha igreja está oferecendo para que eu possa ficar por aqui. O que o Senhor fala comigo? Eu orei e abri e fiz isso. E quando eu abri, estava assim: pega o que é teu e vai-te daqui. Falei: estou indo embora. E fui. Porque eu senti que era Deus falando, mesmo contrariando as vozes tão altas que eu ouvia. Sobre o seu casamento, sobre entrar num negócio, sobre comprar aquele bem. Qual foi a orientação que você seguiu, ou recebeu do Senhor e fez? A gente estava numa maratona de oração na nossa igreja lá, e queria comprar um carro. E aí, no intervalo da maratona, de 7 da manhã às 7 da noite, eu saí, fui numa agência, vi um carro e me apaixonei pelo carro. Já aconteceu isso com você? Olhar e você nem quer saber das condições. Me apaixonei pelo carro. Falei: é esse, vou levar. E aí, fiquei olhando o carro, e foi dando a hora que eu tinha que voltar para cobrir a oração, e não deu para terminar. Eu disse para o sujeito: eu vou lá, meu plantão de oração agora, e eu volto para fechar. E fui para a oração. Quando terminou, eu falei: Ângela, vamos lá para pegar o nosso carro. E era um carro de 7 lugares, do jeito que eu queria. Quando eu entrei na agência, eu vi uma mulher fazendo um test drive com o meu carro, com o carro que eu já tinha tomado posse. Eu falei para o vendedor: aquele não é o carro? Ele falou: está só fazendo um testezinho para botar água na boca, mas o carro é seu. Eu falei: mas o carro é meu e ela está fazendo um test drive, se ela gostar? Enquanto isso acontecia, irmãos, Ângela olhou para mim, muito mais crente que eu, falou: amor, tu gostou daquele carro? Eu falei: gostei, já tomei posse. Eu falei: pode destomar, que esse carro não é para nós. Esse carro não é para nós. Esse carro não é nosso, irmão. Amor, esse carro aí gasta toda a vida. Onde estão com seus olhos? Onde você está vendo? E a mulher voltou, e de dentro do gabinete lá do escritório, a mulher já saiu com a chave e levou o meu carro embora. Depois que o carro saiu assim, meu coração foi limpando. Eu falei: onde eu ia com a cabeça para pegar um carro daquele? Falei: Ângela, você viu aquele carro? Ela: vi. Falei: então, como é que compra um carro daquele, Jesus? Qual foi a última orientação que você recebeu do Senhor e você seguiu? Tem gente aqui que está passando problema porque não quis obedecer o que o Senhor falou.
Quando Ele te diz não, você aceita? Irmãos, eu confesso, eu consigo aceitar um não de Deus. Eu consigo aceitar sorrindo um sim de Deus. O que eu não consigo aceitar é um espera de Deus. Quando Deus fala espera, Ele sabe que Ele vai me colocar na prova. Porque se Deus fala não, eu mudo de opinião e amém, vou buscar outra coisa. Mas quando Deus fala espera, como é que você age quando Deus fala espera? Quando Deus te diz não, você aceita. Na nossa igreja nós temos um irmão, ele foi campeão de artes marciais, e ele tem uma academia, entre outros negócios. E um dia a gente estava numa festinha, numa casa, sendo casados para sempre, e eu entrei, e esses sustos que Deus te dá, eu entrei assim, quando eu fui cumprimentá-lo, eu sempre beijo os homens e as mulheres, quando eu fui beijá-lo assim, eu falei para ele, diga não para o negócio. Aí ele, oi? Eu falei, diga não, se tem um negócio para fechar, diga não. Ele olhou assim, e ficou esperando, eu não tinha mais nada, né? Então eu fiquei só nisso e fui logo falar com as outras pessoas. Ele chamou a esposa e disse assim, amor, vem cá, olha o que o pastor está falando. Eu falei, ô Jesus, o que eu entrei? Olha o que o pastor está falando. Eu falei, o que eu falei? Ele falou para dizer não para o negócio. Ela falou, viu? Eu falei, opa, está ficando melhor. Viu? Ele tinha recebido uma proposta para um negócio dele que ele estava querendo vender há um tempão. E a proposta era boa. E eu falei, diz não para o negócio. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele ligou para o homem lá, um outro campeão de artes marciais, e disse, não vou vender. E o homem se aborreceu, mas está tudo fechado. Não vou vender. E falou para mim, pastor, eu não entendi nada, mas eu falei não. Falei, ô Senhor, no que eu estou entrando? Esse homem vai querer que eu compre a academia depois, se não vender mais. Passa uma semana, e aquele homem que tinha feito a proposta, chamou ele de novo e disse, rapaz, eu sei que a proposta pode ser melhor. E subiu a proposta, irmão, lá em cima, que ele nem imaginava. E aí ele voltou e me disse, pastor, fechei muito acima. Aquele não me valeu um acréscimo maravilhoso. Quando você ouve não da parte de Deus, vale a pena considerar, porque Deus pode ter algo muito melhor para você. Um não significa que acabou, significa que Deus pode estar virando uma página, subindo de prateleira, mudando de nível, mas você tem que aprender a processar quando Deus te disser não. Tem mais uma pergunta aqui, você aguenta? O profeta disse assim, o que você tem em casa? Você sabe o que você tem em casa, irmão? Imagina a sua casa agora, porque na sua casa tem o que é seu, tem o que é dos outros, e tem o que é seu e dos outros. Sua casa tem móveis, tem roupas, quem sabe carros, CDs, livros, panelas. Há coisas que estão em seu poder, mas não são suas. Quem sabe na sua garagem tem um carro lindo, mas você não tem o título dele ainda, porque você ainda tem 400 prestações para pagar. Ele é seu e da financeira, ele é seu e da Ford, ele é seu e da Fiat. Ele ainda não é totalmente seu, mas tem coisas pagas que são suas, completamente suas. Quando o profeta perguntou para a mulher, o que é que você tem em casa? Essa é uma pergunta muito intrigante. Porque antes de Deus decidir o que Ele faz através de você, você precisa saber o que você tem, irmãos. O que é que você tem em casa? Foi a pergunta. Diga-me, o que você tem em casa? Perguntou o profeta no versículo 2. Antes do milagre, você precisa saber o que você tem em casa. Há pessoas que têm, mas consideram como se não tivessem. Primeiro livro de Samuel 16, Jessé tem 8 filhos. O profeta diz, vim ungir o rei na sua casa. Ele só trouxe 7 filhos, porque o 8º ele não considerava, que era Davi. Você considera os filhos todos que você tem? Ou você acha aquele? Só Jesus. Que às vezes as pessoas perguntam, e fulano? Melhor nem saber. Mas é seu filho? Está na fila da bênção de Deus? Há pessoas que têm, mas consideram como se não tivessem. Você sabe os familiares que você tem em casa, você se lembra deles diante de Deus, você reconhece o valor de cada um. Nós pais não temos preferências por filhos, mas tem filhos que são mais chegados a nós. E aí os outros filhos acabam ficando com a invejazinha, não é? Toda casa tem isso. Eu jurava que minha mãe preferia meu irmão, quando eu era pequeno, preferia meu irmão mais do que eu. Depois que eu cresci, eu confirmei. Ela realmente prefere. Mas eu trabalhei e acabei emparelhando com ele, né, e com minha irmã. Mas tem filhos que acham isso. Que brincadeira, mãe. Ela sempre assiste, depois ela
Ela reclama comigo. Você está queimando minha imagem, eu não posso ir nos lugares com você. Não, mãe, é brincadeira. Mas tem mães e pais que não reconhecem o valor dos filhos. Eles podem ser tudo que Deus precisa para resolver a sua vida. Ouça isso. Seu filho problemático hoje pode ser tudo que você precisa para resolver a sua vida amanhã. Há famílias hoje que têm filhos que mantêm a mãe que ficou viúva e era o filho que ela não dava nada por ele. E foi ele que decidiu assumir a mãe, proteger e cuidar. Às vezes nós não entendemos o que nós temos em casa, irmãos. Você sabe realmente o que você tem em casa? A gente que tem, mas pensa que não tem. Gênesis conta a história de Jacó e seus 12 filhos. Os filhos juntaram e venderam José para o Egito e pegaram a roupinha dele, sujaram de sangue, jogaram para o pai e disse: vê se isso aí não é do seu filho. Jacó assumiu, é a história do defunto vivo. Assumiu que seu filho tinha sido despedaçado por uma fera. E por mais de 20 anos ele chorou o luto de um filho que estava vivo. Ele tinha e pensava que não tinha. Você sabe o que você tem em casa? Sabe o que está à disposição de Deus para uso imediato? Quando nossas filhas tinham, sei lá, uns 10, 12 anos, uma tinha 12, a outra tinha uns 7, tempo das traduções, mais ou menos isso. Morávamos em Los Angeles. E eu olhava para aquelas meninas e dizia: essas menininhas, é só dinheiro para a escola, dinheiro para roupa, dinheiro para comida, Senhor. Mas o Senhor me deu, glória a Deus, né? A gente vê os filhos só, amém, glória a Deus. Um dia liga um irmão que trabalhava fazendo traduções dos filmes para a Universal. Pastor, suas meninas falam português? Ele falou: falam bem. E falam inglês também, falam igualmente. Pastor, pode mandá-las para um teste? Nós fomos para um teste. Era para traduzir o filme Jurassic Park, para os filmes do Conner, os Nickelodeons, desenhos. E aí as meninas vão, fazem o teste. Aquelas menininhas que não dava nada por elas, irmãos. Minhas 2 filhas. Uma de 12 e uma de 7. E o sujeito vem e diz: pastor, o senhor teria tempo essa semana de passar uns dias aqui no estúdio? Meu filho, sou um homem ocupado, cheio de gabinete para atender. Não, é que suas meninas foram aprovadas para fazer tradução. Não paga muito, paga $60 por hora para cada uma. O senhor poderia? Eu falei: pela obra, eu vou fazer um sacrifício. Vai ter um lanchinho para o senhor, um lanchinho para a sua esposa? Eu falei: nem precisava. Aquelas menininhas que eu não sabia que eu tinha em casa, irmãos, me rendiam $120 por hora. Você sabe o que você tem em casa, irmão? Esse filho que você diz: não sei onde ele arranja essas ideias, fica emendando fio, fazendo coisa. Você pode ter um Einstein dentro de casa, um cientista que vai revolucionar o mundo, que vai te surpreender amanhã e liberar uma bênção para que você viva a sua aposentadoria muito regaladamente. Você tem que saber o que você tem em casa, para poder colocar à disposição de Deus. Pergunta número 4, estou chegando no final. Se a sua bênção depender dos seus vizinhos, você pode contar com eles? Olha só o profeta. Fulana, vai lá agora, pede muitas vasilhas emprestadas para os seus vizinhos. Posso não. Por quê? Porque a da esquerda eu peguei uma sombrinha e esqueci. A outra me deu uma xícara de café, até hoje eu não devolvi. A outra, eu peguei um tempero e nunca devolvi a vasilha. Se você depender dos seus vizinhos para que a sua bênção se multiplique, vai rolar a bênção? Ou você vai ter que dizer: Senhor, dá outro método, porque você não tem um bom relacionamento com os vizinhos. Sabe o que disse Salomão, irmãos? Mais vale o vizinho perto do que o parente, do que o irmão longe. Eu não tenho meus parentes por perto lá. E a vida com a vizinhança americana é muito, muito diferente, não é? A gente sabe dos vizinhos, eles de longe falam: Hi, Mr. Sousa. Eu falei: Hi, Mr. Brown. E é tudo, né? Mas se ele vê alguém rondando a minha casa, ele liga para a polícia, para avisar. Eu não sei a roupa que ele veste, mal sei o que ele tem em casa, nunca entrei na casa dele, ele nunca entrou na minha, mas quando ele passa caminhando: Hi, Jason. Eu falei: Hi, Ross. É tudo. Agora, se eu precisar de uma vasilha, eu posso ir lá, porque eu não me queimei com ele. Como é que está a sua vizinhança? Como é que é o seu relacionamento com os seus vizinhos? Se você precisar de algo da sua vizinhança, você pode. Se a sua bênção depender dos vizinhos, você pode contar com eles. Nós, como cidadãos dos céus, temos a obrigação de ter bons relacionamentos com os vizinhos. É nosso dever como cristão. Se você quer que seu vizinho conheça Jesus,
Você é o cartão postal. Você é a amostra grátis do Evangelho. O que ele vê na sua vida, na sua casa? Como é que ele vê você tratando o seu cachorro? Sai daqui, seu miserável. Como é que ele vê você tratando sua mulher? O que você fez hoje para o almoço, peste? Ele ouve. E aí vem você. Eu queria que você participasse do Casados para Sempre. Eu queria que você fosse no retiro de casais. Ele diz, com você? Não, o que você está aprendendo eu não quero. Porque você é uma amostra grátis ruim do Evangelho que você diz que é bom. Seu relacionamento com os vizinhos pode interferir na bênção que Deus quer para você. Última pergunta. Disse assim um profeta, entra em tua casa e fecha a tua porta. Você tem mantido a porta fechada? O que é manter a porta fechada, irmãos? Deus às vezes nos diz coisas que são tão estranhas que você não tem que sair comentando com ninguém. A irmã tem 42 anos, não casou ainda. Aí ela ouve uma palavra de Deus. E não há problema nenhum em casar com 42. Né? Estou dando um exemplo, irmão, que não é nem daqui. Né? 42 anos. E aí, o Senhor te dá uma palavra em sonhos. Eis-me a serva, que o tempo da aprovação passou. Escolhi para ti aquele que vai ser a bênção na sua vida. O Senhor te falou em sonhos. Quantas pessoas mais receberam esse sonho? Só você. Sonho não é coletivo, não é? Não dorme numa família e todo mundo acorda com o mesmo sonho. Sonho foi só seu. Você acorda e vai para o Facebook. Estou casando, que Deus me falou. Você estragou tudo. As pessoas não têm maturidade espiritual. Foram os irmãos de José que ficaram invejosos porque José falava para eles, olha, Deus me mostrou assim. Que sonho é esse, rapaz? É vocês tudo se curvando assim diante de mim. E você, rapaz, que isso? Eu vi o sol e a lua e umas estrelinhas e tal. Os números batiam, eles foram ficando irados, porque eles não estavam no mesmo nível espiritual de José. Você tem que aprender a fechar a porta da sua vida. Deus te revelou algo, guarde. Espere a hora. Não saia contando para todo mundo. Você tem mantido a porta da sua casa fechada. O Senhor falou através de Eliseu para a mulher, pega vasilhas emprestadas e não chama as vizinhas com as vasilhas. Pega a vasilha e te devolvo depois, tá bom, querida? Te devolvo, viu? Devolvo. E, tá bom, até logo. Entra com os filhos, fecha a porta, porque Deus vai fazer algo muito estranho e as pessoas não vão entender. O que você conta para os outros com a naturalidade do que você recebeu de Deus soa muito estranho para as pessoas. Deus às vezes faz coisas estranhas e você precisa entender que nem todo mundo está preparado para ouvir. E você tem que fechar a porta da sua vida. Isso significa muitas coisas: desligar a TV, sair do celular, apagar o computador, silenciar as vozes de fora. Mas nem para mãe e para pai, você tem que pensar antes. Quando eu falei para meus pais que eu estava indo para outro país, meus pais foram os melhores pais que podiam. Eles tinham uma netinha de 1 ano e tinham uma netinha de 4 anos. Não queriam que o filho deles levasse os netos para longe. Então minha mãe falou, isso não é de Deus. Meu pai falou, não é mesmo. E eu tinha que explicar a convicção. Deus falou no meu coração. Eles não entendiam porque eles não tinham recebido a mesma palavra. Você tem que entender, quando Maria recebeu a visita de Gabriel, que contou para ela, você está grávida? Não estou, está grávida. E é um menino. Que menino? É um menino, e já tem nome, chama Jesus. Então você só é a urna que recebeu a bênção de Deus. Quando ela recebeu aquilo, ela falou, é loucura demais. Para quem que eu vou contar que eu estou grávida se eu não tive contato com homem nenhum? Então ela ouve dizer que sua prima Isabel, que era idosa, estava grávida também, e era um milagre. E ela deixou a sua casa, a sua vila, e foi estar com a sua prima, porque a prima estava no mesmo nível de milagre de Deus, e ela sabia que com a prima ela podia se abrir. Você tem que escolher com quem que você conta, para quem que você conta o que Deus te revelou. Não saia contando para todo mundo. Estão comigo ainda? Você tem que aprender a silenciar as vozes de fora. Celulares, computadores e outras coisas. Maria foi ficar com Isabel. José sofreu por compartilhar com seus irmãos. Creia nisso. Há um milagre na sua casa. Diga isso para o seu vizinho. Há um milagre na sua casa. Mas antes dele acontecer, você e eu precisamos ser aprovados nessas 5 perguntas, nesse pequeno vestibular. Eu queria que você ficasse de pé, por favor. E que mesmo depois dessa palavra você ainda comprasse o livro. Você crê que tem um milagre na sua casa, irmão? Crê mesmo? Que às vezes nem você acredita que tem um milagre em casa, não é? Eu não acreditava que tinha um milagre nas minhas filhas e tinha.
E foi uma bênção de Deus. Hoje, quando você assistiu o Jurassic Park, você vai ouvir a vozinha, é a minha filha falando lá. Tem desenho que você está assistindo em casa, é a outra filha que fez a tradução. E eu não sabia que podia. Como outras coisas que eu digo, Senhor, o que o Senhor tem na minha casa que eu não vi ainda? Você precisa perguntar isso para Deus. Senhor, há um milagre na minha casa? Me dá discernimento para entender, para ouvir, para perceber a tua voz. A mulher venceu a vergonha das dívidas de uma maneira maravilhosa. Deus pode fazer a mesma coisa na sua casa. Seja a vergonha das dívidas, seja a vergonha de uma família derrotada, seja a vergonha de uma enfermidade que te impede de produzir, de ser produtivo, de crescer na vida. Seja qual for a vergonha que te acompanha, Deus tem vitória para você, Deus tem um milagre para realizar na sua vida. Eu queria orar por você. Queria que você colocasse suas mãos postas assim juntinhas. Isso, juntinhas. Por que isso, pastor? É estranho mesmo. Mas não é tão estranho como o que Eliseu fez com a mulher. Junte as mãos assim. Eu vou orar para Deus colocar na sua mão aí criatividade, resposta, direção, para que você saiba exatamente o que fazer quando sair daqui. Hoje pela manhã uma senhora veio dar o testemunho lá na porta da igreja em Piedade. E ela disse assim: pastor, eu tenho que te dar um testemunho. Falou, há anos atrás, um dia você falou assim: você pode estar desempregado, pode estar formado, mas na faculdade não tem condições. Deus pode te dar uma ideia e essa ideia vai ser lucrativa. Ela falou, terminei a faculdade, não consegui emprego, estava em casa e orei. Falei, Senhor, aquela palavra que o pastor falou. Aí ela disse, de noite eu tive um sonho e eu fabricando uma bolsa. Nunca fiz uma bolsa, pastor. Com a ideia do sonho eu amanheci, peguei linha, peguei pano, minha sogra veio e me deu uma máquina que foi confirmando, e eu comecei a fazer bolsas. Hoje eu vivo das bolsas que eu faço, eu tenho a minha marca, e me deu uma bolsa com a marca dela. Você não sabe o que tem aí dentro do seu coração, irmão, mas Deus pode desembrulhar, e sair disso aí é algo que você possa viver, e viver dignamente, pagar suas contas e ainda viver do resto. Mas olha o que a mulher fez, quando o dinheiro entrou da venda do azeite, primeira coisa, ela pagou as dívidas, e depois ela viveu do resto. Deus vai te ensinar a viver dignamente daquilo que Ele colocar na sua mão, a partir do que você tem na sua casa. Chegando em casa hoje, chama esses moleques que te dão tanto trabalho, que parece que só traz dor de cabeça, e ore por eles, diz, vocês são bênção na minha vida, eu quero abençoá-los, vocês vão prosperar e vão ser orgulho para a nossa família, vocês vão revolucionar o mundo. Aprenda a reconhecer o que você tem em casa e abençoar o que você tem em casa, que pode ser que dali Deus levante algo tão especial que você vai se lembrar depois do que era e o que são agora. Com as mãos juntas eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, se a Tua palavra não se tornar vida em nós, Senhor, será apenas letras, fonemas. Mas essa noite eu quero declarar, Senhor, que aquilo que nós ouvimos se torne realidade viva nas vidas que estão aqui, nas casas representadas, nas famílias que estão aqui. Tu sabes os que estão envoltos em vergonhas de dívidas, vergonhas que os familiares têm produzido, Senhor, mães envergonhadas do caminho que os filhos entraram. Tu sabes de todas as coisas, Senhor, e Tu és o Deus que apaga as tristezas da nossa vida, as vergonhas da nossa vida. Há uma promessa na Tua palavra, Senhor, no Velho Testamento que diz, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Tens uma promessa de vergonha desfeita completamente nas nossas vidas. Eu quero declarar isso sobre o Teu povo essa noite, Pai, e Te louvar pelo que Tu estás fazendo agora, ó Espírito de Deus. E nessas mãos coloca o que é necessário, Senhor, para usar o que há em casa, ainda que pouco, ainda que pequeno, ainda que diminuto, ainda que insignificante, mas que seja, Senhor, o início, o embrião de uma bênção tão grande, que possa quebrar a vergonha e trazer a prosperidade e a bênção para a casa dos Teus filhos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você crê, pega essas duas mãos juntas e dê um aplauso bonito ao Senhor. Deus abençoe. Deus abençoe.